Torcida do Santa Cruz está dividida. Muitos querem que o técnico Marcelo Cabo permaneça para a próxima temporada. Outros afirmam que o tempo dele já acabou e que ele não consegue fazer com que o time renda. Quem está certo? Aqueles que pedem a sua saída porque o time não está rendendo desde o segundo turno da primeira fase da quarta divisão? Ou aqueles que afirmam que ele conquistou o acesso e pode ganhar o título da Série D? Vamos lá. Eu vou dar a minha opinião no vídeo de hoje e trazendo também alguns elementos de um ex-técnico do Santa Cruz que também viveu uma situação um pouco semelhante. Não é igual, tá? Porque o técnico Marcelo Cabo ele conquistou um acesso. Mas também, naquela época, quase que a totalidade da torcida pedia a sua saída. E talvez aquela ali não fosse a maior escolha. Mas antes de nós prosseguirmos com o vídeo, seja bem-vindo à Rádio Coral, o nosso projeto aqui no YouTube. Tudo tranquilo? Meu nome é Moza. Se você for novo por aqui, deixa teu like, também deixa teu comentário para fortalecer esse vídeo, tá certo? Primeiro recadinho, entre no grupo de WhatsApp do canal, tá certo? O link vai estar aqui na descrição. Você não precisa pagar absolutamente nada para entrar. São quase 400 membros, você está vendo, né? Você que está acompanhando esse canal e ainda não entrou lá, o número está aumentando. Você vai ficar de fora, tá certo? O link está na descrição desse vídeo. E para entrar, lógico, você precisa se inscrever no canal, tá? Outro recadinho importante, eu vou revelar o quiz do vídeo passado, né, o vídeo anterior, que é o seguinte: eu peguei uma foto do jogador, cobri o rosto e dei uma pista. A pista era: a torcida do Santa Cruz acha esse traidor aí da foto, esse jogador aí da foto, né, um traidor. E aí, várias pessoas acertaram. Então, como eu não vou falar o nome de tudinho para não ficar longo, eu vou colocar aqui na tela, tá? Se você é uma dessas pessoas, você comenta aqui embaixo. E eu vou revelar que esse jogador é o Tomás, que passou no Santa Cruz em 2017. Muitas pessoas acertaram, alguns erraram, mas se você errou, não fique chateado. No próximo vídeo vai ter outro jogador também, tá certo? Bom, e você pode me explicar, para a torcida que não conhece esse caso, por que o Tomás é considerado um traidor entre os torcedores do Santa Cruz? Mas agora vamos pro vídeo. O técnico Marcelo Cabo ele tem sido questionado até pela imprensa tradicional de Pernambuco por que o Santa Cruz não está rendendo. No jogo contra o Maranhão, aqui na Arena de Pernambuco, o Tricolor empatou em 0-0. E a primeira pergunta foi: o Santa Cruz jogou com o regulamento embaixo do braço, não jogou bem, sabe? Deixou a desejar. Esse foi o principal argumento da pergunta do repórter João Victor Amorim da Rádio Jornal. Eu coloquei até um vídeo aqui anterior, né? Que o técnico Marcelo Cabo não gostou dessa pergunta, sabe? Ele deu ali e saiu pela tangente. Não, mas nós classificamos. Ok, ele tem números de acesso. Ele conquistou um acesso. Pode conquistar um título. Mas até aí, onde vai o trabalho dele? Nessa temporada ele pode conquistar um título de uma quarta divisão, mas e na próxima temporada? Será que valeria a pena mantê-lo? E é isso que muitos torcedores do Santa Cruz questionam. Vale a pena manter esse técnico para a próxima temporada? Ele tem o que oferecer? E aí eu vou rememorar um caso bem interessante, que foi em 2017, do técnico Vinícius Eutrópio. Ele era um técnico que ninguém gostava, eu não gostava dele. A maioria da torcida não gostava dele, queria que ele fosse demitido, e ele começou muito bem a Série B daquele ano, inclusive no G4. Aí, por muitas pressões, a diretoria na época, né, demitiu ele. E aí, meu amigo, foi só de ladeira abaixo. Naquele ano, o Santa Cruz foi para a Série C, foi rebaixado. Muitos afirmam que ele tinha o poder do grupo, ele organizava o grupo muito bem. Naquela época o time tinha salários atrasados, então ele era um líder no elenco, né? Mantinha o elenco nas rédeas. Depois que ele saiu, cada jogador quis fazer o que quis. Cada um foi pro seu lado. Então muita gente atribui essa mudança ao rebaixamento do Santa Cruz. Porque não é nada, o Vinícius Eutrópio poderia deixar o time ali no meio de tabela, poderia convencer os jogadores naquela época. E muita gente pode ver, no caso do Marcelo Cabo, uma questão semelhante. Muita gente quer que ele não permaneça, eu, inclusive, sou uma delas, mas tem esse histórico. Por exemplo, o Vinícius Eutrópio, ele tinha até certos números, né, naquela época. Enfim. Mas o Santa Cruz não jogava absolutamente nada. Mas será que, né, foi um questionamento na época, será que aquele time tinha mais para oferecer do que aquilo ali? A mesma pergunta eu faço pro técnico Marcelo Cabo. Será que o Santa Cruz tem mais a oferecer do que o que ele está mostrando? Será, até que ponto é culpa do treinador? Até que ponto os jogadores chegaram ao seu limite? Lógico que o técnico Marcelo Cabo ele tem uma teimosia muito grande. Ele insistiu por muito tempo em um sistema único de jogo, que foi o 4-3-3. E agora, no final do campeonato, agora que subiu, ele está montando uma série de variações. Ele já jogou com 3 zagueiros, agora jogou com 3 volantes. E isso não está agradando a torcida, porque a torcida acha que esse time aí pode render muito mais do que está rendendo.
No jogo contra o Maranhão, por exemplo, o Maranhão, ele, lógico, precisava do resultado, precisava ir pra cima, mas nenhum torcedor do Santa Cruz imaginava que o time passaria tantas dificuldades em meio a 40 mil pessoas. Então o Maranhão, ele não conquistou a vaga justamente por ele ter limitações técnicas. Mas muita gente atribui o mau futebol ao técnico Marcelo Cabo. Chegou um determinado momento do jogo que ele estava pedindo pro time sair do campo de defesa. E uma das questões que eu levantei no nosso grupo do WhatsApp foi o seguinte: olha, ele colocou 3 volantes, como é que ele quer que o time saia da defesa? A mensagem que ele passou pro time foi: fica aí, vamos garantir o resultado. Até que ponto isso é bom futuramente para um time que vai disputar pontos corridos, que é a Série C do Campeonato Brasileiro? Vale a pena você manter essa questão toda, né? Então, é a pergunta que eu faço a todos. Vale a pena correr o risco de que o técnico Marcelo Cabo seja um Vinícius Eutrópio 2? Seja um caso repetido de um técnico que pegou um elenco limitado e levou ele a um local que não era o dele? Será que esse time do Santa Cruz é realmente tão limitado assim? Ou o técnico Marcelo Cabo ele não está sabendo guiar esse elenco para um futebol melhor? Eu acredito que tem um pouco dos dois. Eu acredito que muitos jogadores caíram de rendimento. É notório isso. Notório. Não foi só culpa do Marcelo Cabo. Eu poderia citar vários aqui jogadores, mas eu só vou citar 2, por exemplo: o Thiaguinho e o João Pedro. É culpa de Marcelo Cabo que eles não estão rendendo? Até certo ponto, não. Eles receberam chances em diversas posições. O João Pedro, ele... Enfim, eu não vou falar mais do João Pedro, porque eu já falei isso em vídeos anteriores, tá? Pra mim, ele não deve permanecer pra próxima temporada. Mas tem jogadores ali que caíram tecnicamente. Caíram, e não é culpa só do técnico Marcelo Cabo. O jogador tem que ser chamado à responsabilidade. Então, eu acredito que a situação entre Vinícius Eutrópio e o Marcelo Cabo são bem semelhantes. Boa parte da torcida atribui a Marcelo Cabo o mau desempenho do time. Mas eu trago essa reflexão. Será que ele está tirando o máximo desse time? Esse time não tem mais o que tirar? Eu acredito que é um argumento válido. É um argumento que pode ser utilizado. Mas também é um argumento que ele não está fazendo o time render, que ele é um cara muito limitado, que ele só tem um sistema de jogo. É um argumento bom também. Se nós formos avaliar, tem argumentos bons para ambos os lados. Mas que a situação é bem semelhante, Eu não digo que esse elenco... Vamos lá. O elenco em si, para uma quarta divisão, é um elenco bom. É um elenco caríssimo. 1.200.000 de folha salarial. Não é um elenco de time pequeno. É um elenco de time grande numa quarta divisão. Então, eu vou concluir esse vídeo dizendo que a situação de demitir ou não o técnico Marcelo Cabo, ela é difícil, ela é complexa. Porque eu deixaria ele montar esse time de 2026, eu não deixaria. Eu não vejo um bom futuro nele. Mas eu entendo também que não dá para tirar um técnico que conquistou um acesso. Agora, se você for olhar os históricos, não são bons. Zé Todoro subiu em 2011. Não fez um bom ano em 2012. Foi demitido. Vica subiu em 2013. Foi campeão da Série C em 2013. Chegou em 2014, montou aquele elenco e não deu certo. O elenco não conquistou absolutamente nada. Ele saiu nas primeiras rodadas da Série B de 2014. Inclusive foi com um empate, eu acho que contra o ABC, se não me engano. E aí nós vamos pro caso mais recente, que é o técnico Marcelo Martelotti. Ele foi campeão não foi campeão pernambucano, tá? Quem foi campeão pernambucano em 2015 foi Ricardinho. Ele subiu o time em 2016. Em 2015, renovou para 2016. E ele foi eliminado quando perdeu pro time reserva. Ele foi demitido quando perdeu pro time reserva do Bahia no Arruda. Então será que vale a pena manter um técnico vendo todo esse histórico? Ou arriscar praticar uma injustiça? Não é uma tarefa fácil. É preciso analisar o horizonte. Esse técnico aí tem condições de dar algo a mais? Ou ele chegou ao seu limite?